Ok. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Isadora, eu sou R3 aqui do serviço do HGF e vou falar um pouquinho sobre o câncer de colo uterino. Fui orientada pela doutora Adriana Pimentel e estamos iniciando hoje a sessão de ginecologia, fazendo um segmento da aula anterior, que falou sobre outras lesões de colo. Só para fazer jus à importância que tem esse tema, tanto no Brasil quanto no mundo, eu acho que é importante a gente destacar qual é o impacto na vida dessas mulheres, né? No Brasil, dados do INCA de 2020, foram estimados 16.590 novos casos. Pelo Sistema de Informação de Mortalidade do SUS, o número de mortes em 2017 chegou a 6.385. E já é sabido que a terceira neoplasia mais comum em mulheres aqui no Brasil, excetuando-se o câncer de pele e não melanoma, ele é o terceiro tumor mais frequente nessa população. Fica atrás só do câncer de mama e do colo retal. E a quarta causa de morte por câncer no Brasil. Outra evidência importante é que a gente reconhece isso, que é muito grave, que mais de 70% dessas pacientes que são diagnosticadas com tumor invasivo, elas já apresentam, de fato, a doença em estágio avançado. Isso quer dizer que, na aula anterior, como a gente viu, aquele rastreamento, a atualização do protocolo de rastreio é extremamente importante para a gente evitar que essas pacientes cheguem nesse estágio já mais avançado. No mundo, como é que está o cenário mundial? Segundo a OMS, existem estimativas de mais ou menos 570 mil casos novos por ano, e também é a neoplasia maligna mais comum entre mulheres. O número de óbitos, em média, é de 311 mil por ano. É importante também a gente observar que o câncer de colo é mais frequente na neoplasia genital feminina em países subdesenvolvidos, o que demarca para a gente que a questão da vulnerabilidade econômica e social, o baixo acesso à saúde, tem sido um fator importante ainda para um câncer prevenível, né, através de vacinação que a gente tem nesse momento. Só para retomar um pouco dos fatores de risco, da gente lembrar o câncer de colo ele está associado ao HPV, como a gente já sabe. O HPV ele é contraído principalmente através da atividade sexual. Para o HPV surgir, para a infecção surgir, a infecção invasora que leve ao câncer, é necessário que tenha um HPV oncogênico como fator causal. Outros fatores de risco são o início da vida sexual precoce, múltiplos parceiros. Esses parceiros com múltiplas parceiras, já tem estudos bem mais recentes, na verdade, da última década, que associam o tabagismo com o desenvolvimento do CA de colo, sendo ele como um cofator para o aprofundamento e desenvolvimento dessa infecção. E a imunossupressão, tanto nas pacientes transplantadas, quanto aquelas portadoras do vírus HIV, tanto aquelas que são tratadas como imunossupressores. Essas pacientes precisam ter uma atenção maior. Retomando um pouco da etiologia. O HPV, ele é um vírus, né, como vocês podem observar aqui ao lado, de DNA circular, de fita dupla e sem envelope lipídico. Na sua superfície, a gente vê só um capsídeo, que ele é formado por proteína. O que é importante destacar que há mais de 100 tipos de oncogenes, né? Mas somente alguns serão importantes na causa do CA de colo uterino. E aí eu destaco para vocês, vejam vocês, na terceira linha da tabela, os mais importantes. O oncogene 16, 18, 31 e 45. Retomando um pouco sobre a etiologia do colo, a gente tem que entender, né, como é que o HPV ele causa o câncer. Primeiramente, a gente tem que conhecer um colo uterino normal. O colo, como vocês podem ver na imagem, ele se divide em ectocervice, que é essa região externa, provido de um epitélio escamoso estratificado não queratinizado, e a endocérvice, que é essa região interna, como vocês podem ver, é esse canal cervical que, em média, mede 2 a 3 milímetros e é revestido pelo epitélio colunar simples. Este epitélio é cilíndrico e, como dá para observar pela segunda imagem, esse epitélio cilíndrico ele é o responsável pela produção desse muco fisiológico, né, nas mulheres. O que é que eu achei interessante destacar aqui nesse momento? De quando a gente passa a mudar o estágio de um colo normal e predispor ele a uma infecção, né?
Histologicamente, a ectocervice, só para comentar mais com vocês, ela possui 4 camadas de células. As primeiras células são basais, com alta atividade mitótica. As parabasais são mais maduras, mas com mais atividade, com alta atividade celular. A terceira camada são as células intermediárias, já com pouca atividade celular, e as superficiais, com núcleos pequenos e pouquíssima atividade celular. Como eu comentei, essas duas últimas camadas intermediárias e superficiais, elas são ricas em glicogênio. No papel Nicolau, a gente vê muito isso quando a gente vai fazer o teste de Schiller. Então, elas coram, né, porque possuem muito glicogênio. Isso mostra a maturação celular. A endocérfice, no caso, é muito mais simples e ela possui a única camada de células endocervicais que são substituídas periodicamente, né, pelas células de reserva, aquelas que estão abaixo delas. Então, é o seguinte, quando esses dois epitélios se juntam, e que a gente sabe que não tem qualquer área de transição, é o que a gente chama de junção escamocolunar, que a gente observa na imagem também. O que acontece, tanto como etiologia como predisposição? No início do período reprodutivo, quando os hormônios esteroides se manifestam, a cervice, ela se desenvolve, né, e ocorre uma eversão desse epitélio colunar. Ou seja, uma parte da endocérfice do canal se exterioriza e é exposto à acidez vaginal. Provavelmente, os estudos colocam isso com uma probabilidade, provavelmente a acidez vaginal. Isso irrita esse delicado epitélio, como a gente viu, esse delicado epitélio que só tem uma camada. E para prevenir esse problema, as nossas próprias células do colo, as células de reserva, elas se proliferam e formam um epitélio escamoso, tentando imitar a ectocervice. É justamente essa segunda figura que é um fenômeno chamado de metaplasia, tá? A metaplasia em si, ela predispõe o colo uterino à infecção pelo HIV, certo? Sobre a fisiopatologia, né? A gente sabe que o HPV ele é adquirido principalmente pelo ato sexual. Só que para isso, para o HPV ter efetividade dentro da célula do colo uterino, ele precisa se replicar. Então, aqui eu mostro o ciclo da replicação do vírus, né? Como a gente pode ver, né? Vejam vocês aqui, em cada um dos estágios, para o HPV se replicar, ele precisa reativar o ciclo mitótico das células infectadas, né? Como as células superficiais da ectocervice elas são pouco ativas, como já falei para vocês, elas têm pouca atividade mitótica, elas protegem o colo uterino da invasão viral. O problema é o seguinte, é que quando o vírus ele consegue de fato infectar as células facilmente quando elas são metaplásicas, como eu mostrei aqui nessa outra imagem. Ou seja, quanto maior a metaplasia, pior a proteção contra o vírus. E uma vez o vírus dentro da célula, ele perde o envoltório proteico, aquele capsídeo que eu mostrei para vocês, e em seguida ele inicia a transcrição do seu próprio DNA. Desse modo, como a gente observa na sequência, se ocorre uma proliferação celular descontrolada, o vírus começa a replicar, a fazer as células se replicar desordenadamente, mas para isso o tumor precisa acumular várias mutações para poder incapacitar, né, o nosso sistema imune, impedindo os nossos mecanismos de defesa, como a apoptose. Portanto, o vírus começa a produzir, nessa última imagem aqui, 5, ele começa a produzir as metaloproteinases, que são aquelas proteínas relacionadas ao poder invasivo do vírus. Então, o que normalmente a gente observa desse ciclo, para ele se completar, leva em média uns 10 anos para se estabelecer uma lesão cancerosa. Esse tempo entre a infecção e a manifestação de um câncer invasor. Certo? Queria comentar um pouquinho, antes de qualquer coisa, sobre a sintomatologia. O que é sabido é que, de início, né, nos estágios iniciais do câncer de colo, essas pacientes podem ser assintomáticas. É o que a gente, inclusive, tem visto nos nossos ambulatórios. E essas lesões precursoras, né, como a Juliana falou na aula passada, elas podem ser detectadas por citologia, com ou sem teste de HPV. Mas quando a gente se depara com a paciente já com um quadro invasivo, ele já pode estar sintomático, né? Essas pacientes normalmente apresentam sangramento vaginal anormal,
uma sinusorragia, ou seja, o sangramento pós-coito, um corrimento que por vezes ela pode caracterizar como amarelado, fétido ou até sanguinolento. Normalmente a gente tem um odor sugestivo de necrose. É importante observar isso. Uma dor pélvica a esclarecer e uma dispareunia também pode ser um dos sintomas, né? A dor durante a relação sexual. A gente recebe muito paciente no HGF já em estágios mais avançados, né? Quase todo mês a gente tem alguma paciente internada com diagnóstico de insuficiência renal pós-renal. Porque, faltou eu falar, né, mas trago agora, esses carcinomas cervicais, eles se proliferam por contiguidade, né? E acabam infiltrando os tecidos vizinhos, paramétreos, vagina, bexiga, reto. Então, a partir dessa invasão, ele pode acometer e causar uma insuficiência renal pós-renal. O diagnóstico. É importantíssimo a gente colher uma boa história dessa paciente, de quanto tempo essa paciente, estava fazendo os exames de rotina ginecológica, exames de rastreio, a história, como comentei com vocês, relacionadas aos fatores de risco, a quantidade de parceiros, como era o comportamento desses parceiros. Então, toda essa anamnese focada nos fatores de risco e nas condições da paciente são extremamente importantes. Um pouco do exame clínico e pélvico, né? O exame clínico, pélvico no exame ginecológico, é importantíssimo, a avaliação do toque vaginal, né? O colo, ele pode se apresentar ao nosso toque como um colo irregular, endurecido, tumoral, vegetante. Outro toque que é importantíssimo é o toque retal, que a gente avalia a presença de invasão parametrial, né? Então, imprescindível, sempre o exame de toque e o exame retal. O citopatológico cervical, como a gente viu na semana passada com a Ju, ele tem especificidade de aproximadamente 95%. Então, ele é uma ferramenta importantíssima para o nosso diagnóstico. No caso, a gente vê alteração citopatológica, a gente caminha para a colposcopia. Nessa colposcopia, a gente pode visualizar algumas imagens sugestivas de invasão, né? Como vasos atípicos, necroses, erosões, aspectos vegetantes e até circunvoluções. A biópsia, que na verdade faz parte dessa tríade de diagnóstico, né? A tríade que a gente comenta, que é a citologia, colposcopia e a biópsia. Para fazer o diagnóstico CA de colo é importantíssima essa tríade. A biópsia, para o exame histológico, a gente pode fazer a retirada de um fragmento, né? Visualizando de quando o tumor é clinicamente invasor, faz a retirada desse fragmento e envia para o histopatológico, ou copo dirigida, vai na própria colposcopia, visualizo a área sugestiva de lesão e faço a biópsia dessa região. Quando o carcinoma é oculto ou microinvasor, no caso endocervical, pode ser também, é necessário fazer uma excisão da ZT tipo 3 ou uma conização, para a gente ter material suficiente para esse diagnóstico. Aqui eu mostro para vocês uma citologia sugestiva de HPV. Como é que a gente vê a citologia? Ali na letra a gente observa uma colocitose, que é o que a colocitose? É uma célula abaulada, vacuolizada, com núcleos localizados na periferia da célula. Também observamos ali no ponto B a binucleação, né, uma célula com 2 núcleos, e na letra C, mais à esquerda, uma disceratose. Vocês estão observando essa camada mais fina. É uma queratinização imperfeita dessas células epidérmicas isoladas. Então, essa é uma característica sugestiva da citologia, do HPV. Algumas alterações colposcópicas importantes para a gente destacar. Na primeira imagem, nas 3 imagens, na verdade, são da mesma paciente, a gente está visualizando nessas 3 imagens algumas atipias vasculares, alguns vasos desnudos e áreas de congestão. Parece que tem um edema, né? Então fica tudo bem congestionado. Tem áreas de congestão e tem algumas alterações maiores extensas. Outra imagem colposcópica importante que eu gostaria de destacar é essa imagem sugestiva de invasão. Dá para perceber que a gente já observa lesões exofíticas, né, nessas 3 imagens, lesões ulceradas, necróticas.
umas superfícies mais irregulares, uns vasos mais atípicos e frágeis. Ao toque, eles sangram muito. E o diagnóstico, né? Voltando um pouquinho para complementar o diagnóstico. Além desses exames já comentados, a gente precisa avaliar a extensão dessa doença, né? Então, para além do exame ginecológico e físico completo, como eu comentei com vocês, do toque vaginal, retal, é importante fazer uma avaliação linfonodal, tanto dos linfonodos supraclaviculares quanto dos linfonodos inguinais. Pela FIGO, os estudos radiológicos que são importantes para contribuir no diagnóstico hoje do câncer de colo são a radiografia de tórax, o enema baritado e a urografia excretora. Não para todas as pacientes, para pacientes específicas, certo? Então, que a gente avalia que tem alguma obstrução ureteral, então a gente vai lançar mão de cada estudo individualizadamente. Agora, a ressonância de pelve, que é algo que a gente faz com frequência, a tomografia de pelve, de abdômen e tórax, o PET-CT, a ultrassonografia transvaginal, elas podem ser importantes para a gente avaliar a extensão clínica e terapêutica a ser utilizada para essa paciente. Não são exames de rotina, não são exames que a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia tem colocado como primeira escolha, mas são exames de suporte e que, inclusive, vou comentar com vocês mais para frente, hoje eles nos ajudam a observar melhor o estadiamento dessas pacientes. Quais são os fatores prognósticos da paciente com CA com câncer? Primeiramente, né, depende da extensão da doença ao diagnóstico, como ela chega para a gente. E aí eu trouxe dois dados para vocês. A proporção de metástases à distância no estadio 1A é de aproximada 3%. Quando chega no estadio 4, a proporção de metástases já aumenta absurdamente para 75%, né? Quando a gente observa essa doença restrita ao colo, a gente sabe que o fator prognóstico que impacta nessa paciente é se houver uma lesão, uma invasão angiolinfática estromal e o tamanho desse tumor. Em tumores mais avançados, o prognóstico ele é pior quando a gente observa uma invasão linfonodal pélvica e paraórtica, quando o tumor já tem um tamanho acima de 4 centímetros, por exemplo, como a gente observa uma performance de maior velocidade de crescimento e replicação, o status desse tumor e o estadio dele. Só voltando aqui um pouco, só para deixar mais claro que não há consenso se o tipo histológico do adenocarcinoma está associado a um prognóstico pior que o escamoso ou adenoescamoso. Em todos os casos, o tratamento adequado e sem atraso foi o fator prognóstico independente mais significativo. Então, independente do que a gente observe, ver e tratar logo foi o melhor fator prognóstico para essas pacientes. A classificação histológica, né? Eu trago para vocês, principalmente o carcinoma escamoso, sendo o que causa 90% dos casos, o adenocarcinoma, o carcinoma adenoescamoso e o carcinoma de pequenas células, eles são raros, né? Como a gente sabe, como eu comentei com vocês anteriormente, a principal disseminação do câncer de colo é através, essencialmente por continuidade e via linfática. Contudo, né, eles podem levar as metástases hematológicas à distância, né? Em algum momento, ele, além de pegar vasos linfáticos, ele também pega vasos sanguíneos. O estadiamento, né? Importantíssimo a gente discutir essa fase de estadiamento. Em 2018, a gente teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Congresso, né, Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e a partir desse congresso, na verdade, foi levado para esse congresso uma revisão do nosso protocolo de câncer de colo. Anteriormente, né, o estadiamento da FIGO antes, ele era baseado principalmente no exame clínico com a adição de alguns procedimentos que a FIGO permitia alterar o estadiamento. Em 2018, foi revisado pelo Comitê de Oncologia Ginecológica da FIGO para permitir que outros achados patológicos de imagem fossem atribuídos ao estágio, né? E existia muita crítica, inclusive aos protocolos anteriores da FIGO, por não permitir que uma ressonância, uma tomografia de tórax, ou até a própria linfadenectomia
corroborasse com a mudança do estadio dessas pacientes, né? O novo estadiamento, ele entrou, o que ele tem de novo, né? Entrou com comprometimento linfonodal, 3C1 e 3C2, pélvico paraórtico, e, e pela última publicação da FIGO, para evitar uma sobreposição de tratamento e de inervação pélvica, os tumores com mais de 4 centímetros ou extensão extracervical, que ele agora classifica como 1B3, 2A2, 2B para cima, a cirurgia tem uma questão muito limitada como tratamento primário. Então, a gente pode pensar em oforopexia, estadiamento cirúrgico, mas como tratamento primário, essas pacientes se beneficiam mais com quimio e rádio. E nesses estadios que eu comentei com vocês, preferencialmente não se retira o útero depois da radioquímio, porque assim se tem uma taxa de resposta completa extremamente elevada só com a radioquímio, tá? O estadiamento, eu fiz questão de colocar porque mudou, né? Então, queria que vocês observassem. O estádio 1 são aquelas células cancerígenas que cresceram da superfície do colo do útero para os tecidos mais profundos. O tumor não se espalhou para os linfonodos próximos nem para outros órgãos. 1A, você vê que existe uma quantidade muito pequena de doença que pode ser visualizada apenas sob o microscópio. 1A1, o tumor só pode ser visualizado sob o microscópio e tem menos de 3 milímetros de profundidade. 1A2 também só pode ser observado pelo microscópio e ele está entre 3 e 5 milímetros de profundidade. O estádio 1B inclui o tumor no estágio 1, que se espalhou até 5 milímetros, mas ainda está limitado ao colo do útero. 1B1 é quando esse tumor está entre 5 milímetros e 2 centímetros de tamanho. 1B2 entre 2 e 4 centímetros de tamanho. E 1B3, que é importante destacar, pois essa é a nova mudança, o tumor tem pelo menos 4 centímetros de tamanho e está limitado ao colo, não se espalhou para outros órgãos. 2. O estádio 2, o tumor cresceu além do colo uterino e do útero, mas não invadiu as paredes da pelve ou a parte inferior da vagina. Ele não se espalhou para os linfonodos próximos nem para outros órgãos. Então, o 2A foi aquele tumor que cresceu além do colo uterino e do útero, mas não se espalhou para os tecidos próximos, ou seja, para os paramétros. 2A1, o tumor é maior que 4 centímetros. 2A2, o tumor tem 4 centímetros ou mais, e 2B é quando o tumor cresceu além do colo e se espalhou para os tecidos próximos ao colo do útero, ou seja, para os paramétros. Estádio 3, o tumor já invadiu a parte inferior da vagina e outras paredes da pelve. E ou pode estar bloqueando uretreres, né? Pode ter se espalhado já para os linfonodos pélvicos. O 3A, aquele tumor que se espalhou para a parte inferior da vagina, mas não se espalhou para a parede pélvica. O 3B, o tumor cresceu nas paredes da pelve e está bloqueando um ou ambos os ureteres, causando problemas nos rins, hidronefrose, mas não se espalhou, né, para os linfonodos pélvicos. E o 3C é aquele tumor que pode ser de qualquer tamanho e nos exames de imagem ou através de uma biópsia se mostrou que ele se espalhou sim para os linfonodos pélvicos próximos, que a gente classifica como 3C1, ou já invadiu, já foi através da via linfática para os linfonodos paraórticos, o que a gente classifica hoje como 3C2. O tipo 4 é aquele tumor que invadiu a bexiga ou o reto ou se disseminou para outros órgãos. O 4A é aquele câncer que se espalhou para a bexiga ou reto, está crescendo além da pelve. E o 4B é aquele tumor que se espalhou para outros órgãos além da área pélvica, como linfonodos distantes, né, pulmões e ossos. E aí, trazendo um pouco do tratamento, né? Pela nossa atualização do último congresso da FIGO, a cirurgia ela é indicada e adequada para os estágios iniciais. Naqueles em que a conização, a esterectomia simples total ou a esterectomia radical podem ser selecionados de acordo com o estágio da doença e a extensão da disseminação do câncer de colo. O que a gente sabe é que no estágio 4A, há lugar para exenteração pélvica, mas em casos muito selecionados, né? Naqueles com associação de fístula, vésico, reto vaginal e que apresentam condições clínicas para intervenção. Muitas vezes a paciente está tão debilitada que nem a exenteração a gente teria chance de fazer. Abordando cada um da classificação segundo a FIGO.
Um a um, está indicada a conização cervical, a menos que haja invasão do espaço linfovascular ou células tumorais estejam presentes na margem cirúrgica. 1 a 2, a gente tem um pequeno risco de metástases linfonodais nesses casos. Então, a linfadenectomia pélvica, como vocês podem ver, ela deve ser realizada e está indicada a esterectomia radical tipo B, né? A esterectomia radical tipo B é aquela tipo 2 de Piver, que a gente conhece melhor, né? Ela faz a retirada do útero, do colo, uma margem da vagina de 1 a 2 centímetros, a alforectomia, ela se faz opcional. O tratamento dos estadios 1B1, 1B2 e 2A1 está indicada a esterectomia radical tipo C com linfadenectomia pélvica. A cirurgia ela pode ser aberta e até o momento a minimamente invasiva está proscrita, tá? E aí a gente vai comentar por que ela está proscrita com o artigo que a Veda vai apresentar. A esterectomia radical tipo C, a gente já conhece ela, que é a tipo 3 de Piver, que é a cirurgia de Vertain-Meigs, né? Aquela esterectomia total, quando a gente faz as ligaduras das uterinas, a parametrectomia e uma colpectomia do terço superior da vagina. 1B3 e 2A2 depende muito da disponibilidade de recursos do SUS ou dessa paciente para poder a gente estadiar melhor, né? Porque alguns fatores relacionados ao tumor e ao quadro clínico da paciente vão influenciar nesse tratamento. Mas de início, está indicada a quimiorradiação simultânea à quimio, né, e a rádio, à base de platina. 4A e recorrência, raramente as pacientes com doença no estágio 4A, elas podem ter apenas a doença central sem envolvimento da parede lateral pélvica ou disseminação distante. É muito raro. Nesses casos, ou em caso de recorrência, a exenteração pode ser considerada, mas geralmente apresenta um prognóstico ruim. Então, a gente realmente também indica quimio-radioterapia. No 4B, a quimio paliativa e ou RT paliativa e os cuidados de suporte para essa paciente. Comentei com vocês que existe um movimento, na verdade, eu vou passar esse slide primeiro. Existe um movimento de tentar entender, tentar melhorar, na verdade, um movimento mundial, várias correntes no mundo estão tentando, na verdade, melhorar as condições da mortalidade das nossas pacientes relacionadas ao câncer de colo uterino, porque é uma cirurgia bem invasiva, porque a radioquimio são debilitantes. Então, o que é que a gente vê ao longo do tempo sendo feito? Os nossos objetivos principais são diminuir a radicalidade dos procedimentos, né? Diminuir a possibilidade de linfadenectomia, permitir que essa paciente tenha fertilidade, que ela possa engravidar no futuro, reduzir a quantidade de parametrectomia. E para isso, os estudos mundialmente, principalmente na Inglaterra, na Europa de um modo geral, têm sido feitos muito associados à cirurgia minimamente invasiva, tanto a laparoscópica como a robótica. Isso tudo associado com os avanços da propedêutica por imagem. Então, em países desenvolvidos e até em alguns estados do Brasil, a gente consegue inclusive, associar o diagnóstico com a PET-CT, que é uma coisa que aqui no SUS a gente não tem a mínima condição. E aí, por muitos anos, a gente sabe que as cirurgias convencionais, elas foram feitas já por muito tempo. Os primeiros relatos de esterectomia radical laparoscópica é da década de 90, e a gente teve vários avanços no tratamento cirúrgico, né? Desde relatos da década de 90 de uma esterectomia radical com linfadenectomia, o que vem se tornando uma alternativa à cirurgia convencional. Trazendo o quê de benefício, né? Uma perda sanguínea menor, uma alta mais precoce dessas pacientes, a preservação nervosa na esterectomia, tendo uma técnica de preservação nervosa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, com diminuição dessa morbidade vesical. Então, foram evidências de alguns estudos, depois eu posso passar para vocês os estudos que eu peguei para fazer esse slide. E aí o que acontece? Desde 2005 surgiu a aprovação da cirurgia robótica, né, aplicada a procedimentos ginecológicos. O que se foi visto é que existe uma curva de aprendizado muito menor, muito mais rápida com a cirurgia robótica do que com a cirurgia laparoscópica, né? E aí essas evidências comparando a cirurgia robótica com a cirurgia convencional
está também associada a menor perda sanguínea, menor taxa de transfusão, menores complicações relacionadas à ferida e um tempo menor de internação comparado à cirurgia aberta. Contudo, veio esse artigo do The New England Journal of Medicine, de novembro de 2018, que foi o divisor de águas nesses estudos internacionais. Foi ele que começou a deu um giro de 180 graus para essa nossa abordagem de tentar avançar mais para as pacientes com câncer ginecológico, no sentido de permitir que seja abordada por via minimamente invasiva. Esse vai ser o artigo que a nossa interna vai apresentar, por isso que eu não vou me delongar muito. Conclusões. O tratamento do carcinoma invasor do útero ele é multimodal, né? Ele é mutilante e com repercussões importantes na vida sexual e na qualidade de vida dessas pacientes. O que é que os países, de uma forma geral, precisam se atentar? Que a prevenção, através do rastreamento organizado e da vacinação disponibilizado a todas as mulheres de risco, eles devem ser estimulados para que a gente não venha a encontrar essas pacientes com câncer invasor em nosso consultório. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada. Isadora, primeiro parabenizar pela sua aula, né? E aí eu vou deixar quem quiser comentar, não sei se a Adriane vai querer comentar agora, esperar as dúvidas, mas eu te peço, Isadora, só que tire então a apresentação, para a gente poder ficar se vendo. Talvez fosse interessante, Ananias, concluir com a apresentação do artigo, que aí a gente teria o tempo exclusivo e não ficaria postergando o tempo da apresentação do artigo, né? Ficaria para os comentários. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Se todo mundo aceitar. Pode ser sim, doutor. Muito boa aula, viu, Isadora? Excelente. Obrigada, doutora. Então, para a gente tá engatar na nossa próxima aula, é a Veida que vai apresentar. Isso. Pronto, então pode compartilhar a sua tela, Veida, por favor. Ok, um minuto. Tá dando para ver aí? Sim, tá aparecendo. Pronto, depois eu vou... Coloque só no modo apresentação agora para a gente ver. Pronto. Bom dia a todos, certo? Nós já começamos aí com a aula, né? Magistralmente ensinada aí pela representadora. E agora eu vou fazer a apresentação do artigo que justamente ela comentou no final da apresentação, que foi publicado no New England, em novembro de 2018, sobre essa comparação entre a cirurgia minimamente invasiva e a via abdominal, né, por laparotomia, dessa esterectomia radical para esse câncer cervical, certo? Meu nome é Veida, sou I3. A esterectomia, primeiro a introdução, a esterectomia radical com linfadenectomia pélvica, né? Mais precisamente, a esterectomia radical foi originada por Wertheim, em 1898, é um médico vienense, e ele desenvolveu essa esterectomia com a remoção de paramétrios. Por volta de 1905, a taxa de mortalidade operatória era em torno de 18%, com a taxa de morbidade de 31%. Né? Já é de conhecimento aí que esse procedimento cirúrgico traz realmente uma morbidade grande para as pacientes que são submetidas a ele, né? Vesical, a questão de qualidade de vida sexual, etc. Esse procedimento ele foi sendo instaurado até mais ou menos em meados do século XX, quando a radioterapia ganhou popularidade, e esse procedimento foi caindo um pouco mais por terra, porque na comparação com a radioterapia, a taxa de mortalidade não compensava a questão dos riscos-benefícios, né? Aí, em 1944, a Meggs introduziu a linfadenectomia pélvica, a essa esterectomia radical com ligadura de vasos ilíacos, né? E mantendo essa remoção dos paramétrios, e o procedimento passou a se chamar Wertheim-Meggs, o mais difundido, né?
O procedimento desde então sofreu algumas modificações, mas atualmente ele existe como uma das recomendações padrão para pacientes em estádios precoces do câncer, né, de colo de útero. Múltiplos guidelines, como o da National Comprehensive Cancer Network, ele fala que ambas as abordagens são aceitáveis para pacientes de estadios A1, A2, até 2A. No caso, a laparotomia e a laparoscopia seriam aceitáveis abordagens para esses pacientes, Grandes estudos retrospectivos mostraram que não há diferença significativa no que diz respeito às taxas de recidiva e de sobrevida entre os desfechos das duas abordagens, né? Algumas vantagens da via laparoscópica, que a Isadora já falou, ela engloba métodos tradicionais e a robótica. É associada a menos sangramento intraoperatório, por conseguinte, menos necessidade de transfusão, tem uma menor estadia intra-hospitalar e um risco menor de complicações pós-operatórias com uma menor estadia, né, intra-hospitalar. Contudo, não foram constatadas nesses estudos retrospectivos taxas de sobrevida maiores do que em relação à laparotomia, né? A hipótese desse estudo em questão que eu estou apresentando foi que a abordagem minimamente invasiva, convencional ou robótica para o procedimento de esterectomia radical não é inferior à abordagem radical por via cirúrgica aberta, em termos de taxa de sobrevida, sem doença em 4,5 anos, sobrevida no geral e taxa de recidiva. Essa foi a hipótese do estudo. Quanto aos métodos, é um estudo clínico randomizado, multicêntrico, prospectivo em 3 fases, né? Os objetivos primários foram avaliar a hipótese de que as histerectomias por cirurgia minimamente invasiva não eram inferiores àquelas realizadas por via abdominal aberta, no que diz respeito à sobrevida sem doença nos primeiros 4,5 anos pós-cirurgia. Então, o objetivo primário era realmente avaliar essa sobrevida livre de doença, né, nos primeiros 4,5 anos, né. Os objetivos secundários eram analisar as demais taxas de recidiva e de sobrevida geral nesses pacientes. Esse estudo envolveu 33 centros especializados em escala global, com requisição de comprovação de excelência em técnicas minimamente invasivas. Nenhum desses centros deveria se especializar em apenas uma via de abordagem, ele deveria realizar tanto laparotomias como técnicas minimamente invasivas, né? E o objetivo era engajar 704 pacientes. Mas, na prática, atingiu somente 631, porque em junho de 2017 houve uma suspensão da randomização que depois se confirmou em novembro, porque havia um desequilíbrio nas taxas de morte entre os dois grupos. Os parâmetros de análise de dados foram embasados numa taxa padrão de 90% de taxa de sobrevida sem doença em cirurgias abertas, com uma margem de não inferioridade de 7,2 pontos percentuais para a cirurgia minimamente invasiva. Ou seja, essa taxa pré-estabelecida da sobrevida sem doença em cirurgias abertas tinha uma margem que seria aceitável que essa cirurgia minimamente invasiva não representaria um estudo de não inferioridade, que representaria um estudo de não inferioridade, que a diferença entre esses dois obedeceria uma certa margem, né? Os critérios de inclusão foram pacientes que tinham carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma ou carcinoma adenoscamoso, com o estadio da doença em 1A1, 1A2 ou 1B1, pelo sistema, né, de classificação da FIGO, que elas fossem submetidas, né, tivessem sido submetidas a esterectomias de tipos 2 ou 3, também já foi falado na aula, pela classificação de Piver, e que tivessem um score de performance status pela cooperativa de oncologia de 0 a 1. Os critérios de exclusão foram tamanho uterino maior do que 12 centímetros, né? A história de radioterapia abdominal ou pélvica, evidência de doença metastática em exames de imagem, principalmente PET scan, ressonância ou tomografia, e os próprios pacientes que foram incapazes de ser submetidos à cirurgia, à própria posição de litotomia ou à posição de Trendelenburg. Aí só alguns, para título de ilustração, né? À esquerda, nós temos as classificações de Piver, certo? No caso, as histerectomias que entram no estudo, né? São as de tipo 2 e tipo 3. A tipo 3 é a de mais, né? Que envolve nessa questão da dissecção ureteral,
com a ligadura de vasos uterinos, né, e dissecção de paramétros e afim. À direita superior, temos a classificação do Score de Performance Status da ECOG, que no caso, os pacientes de 0 a 1, as pacientes de 0 a 1, que teriam, no caso, restrições mínimas ou nenhuma restrição a atividades físicas usuais, que no caso, pré-diagnóstico realizavam. E abaixo nós temos as classificações que entraram, né, nos critérios de inclusão, né, que já foram falados, eu não vou me estender muito. Entrando nos resultados, primeiramente as características das pacientes, foi um total de 631 pacientes incluídas no estudo, dentro do período de junho de 2008 a junho de 2017. 312 delas foram randomizadas no grupo da cirurgia aberta e 319 no grupo da cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva incorporou, né, como eu já falei, laparoscopia e cirurgia assistida por robótica, né? Dentre as pacientes, a idade foi em torno de 46 anos, o IMC variando entre 26,2 na cirurgia aberta e 27,2 na cirurgia minimamente invasiva. O tipo histológico preponderante foi realmente o carcinoma de células escamosas, seguido pelo adenocarcinoma e pelo carcinoma de células de carcinoma adeno-escamoso, né, que no caso é bem mais raro, e teve uma porcentagem que não foi reportado o tipo entrando mais num diagnóstico pós-operatório. O estágio da doença mais prevalente foi o estadio 1B1, seguido pelo 1A2, e o 1A1 foi bem menos prevalente. O performance status mais prevalente era realmente as pacientes que não tinham alteração de performance status, né, estágio 0. A média de dias de internação, que tem uma variação bem grande, né? Desde 0, as pacientes que não submeteram a cirurgia foram dispensadas no mesmo dia, até 69 na laparotomia, 72 na cirurgia minimamente invasiva. Na verdade, na média, ficaram de 3 na cirurgia laparoscópica, robótica, e 5 na laparotomia, certo? O tratamento recebido realmente obedeceu à randomização, exceto em 68 casos, em que 30 pacientes tinham sido designadas à cirurgia minimamente invasiva e 38 à aberta, só que não realizaram esse procedimento para qual elas foram randomizadas. 31 desistiram antes da cirurgia, 27 tiveram a cirurgia suspensa e 10 trocaram o procedimento de cirurgia. 8 para minimamente invasiva e 2 para a cirurgia aberta, né? Ainda nas características dos pacientes, dos subtipos histológicos no pós-operatório, não houve muita diferença entre os grupos, foram vistos tumores grau 3, tumores de 2 centímetros ou mais, com invasão angiolinfática, envolvimento parametrial ou envolvimento linfonodal, os números ficaram mais ou menos iguais entre os dois grupos, não havendo viés nessas características. A taxa de complicação intraoperatória no momento da análise foi de 11,4% no grupo da cirurgia minimamente invasiva e, curiosamente, 10,5% no grupo de cirurgia aberta. E a taxa de complicações pós-operatórias precoces, né, até 6 semanas pós-cirurgia, foi de 25,3% nas minimamente invasivas e 25,7% nas cirurgias abertas, certo? Ainda nas características dos pacientes, não houve uma diferença significativa nas taxas de combinação de quimioterapia e radioterapia, né, pós-procedimento. 18,8% do grupo da cirurgia minimamente invasiva, né, aderiu a esse procedimento de quimioterapia e ou radioterapia, né, adjuvantes, e 18,1% do grupo da laparotomia. Não houve uma diferença também no tempo de início da terapia adjuvante, ficou em média de 41 a 46 dias pós-cirúrgicos, né? Pronto, aí entrando nos desfechos, no período da análise, apenas 59,7% dos pacientes tinham atingido um tempo imposto no objetivo primário de 4,5 anos, né? Tive um pequeno erro aqui, mas foi 4,5 anos, ou seja, a média não ficou ali nos 2 anos e meio de análise, porque nem todos os pacientes submetidos ao estudo foi conseguido esse tempo de segmento.
Nesse período, 34 pacientes tinham cursado com recidiva, 27 após a cirurgia minimamente invasiva e 7 após a laparotomia. A maior parte das recidivas foi em cúpula vaginal e pelve. As recidivas ocorreram em 14 dos 33 centros, mas não foi identificado padrões de falhas, né, na condução desse estudo. 22 mortes foram notificadas, com 19 após a cirurgia minimamente invasiva e 3 do grupo de laparotomias. A taxa de sobrevida livre de doença em 4,5 anos foi de 86% no grupo minimamente invasivo e 96,5% no grupo das laparotomias. No caso, analisando aquela margem de erro, aquela margem de não inferioridade que eu falei anteriormente, realmente a cirurgia minimamente invasiva não se classificou para ser colocada como método de não inferioridade, porque ultrapassou os 7,2 pontos percentuais. A diferença continuou mesmo com ajuste de variáveis, né, como idade, IMC, a presença de invasão angiolinfática, envolvimento linfonodal e o performance status, ou seja, realmente essa diferença da taxa de sobrevida foi preponderante, né? As cirurgias minimamente invasivas também foram associadas a uma menor taxa de sobrevida geral, uma taxa de 3 anos de 93,8% contra 99% do grupo da laparotomia. Existia uma maior taxa de morte por câncer de colo uterino, uma maior chance de recidiva loco-regional após 3 anos, contabilizando 94,3% contra o grupo da laparotomia com 98,3%. Ao lado, eu coloquei um dos gráficos do artigo, né, demonstrando aqui em cima, né, o gráfico A. Nós temos duas populações, aquelas populações que existe a intenção de tratar e aquelas populações de acordo com o protocolo. A diferença entre elas foi basicamente que a população com intenção de tratar foram considerados toda a população que foi randomizada, sem uma distinção de acordo com os pormenores da pesquisa. E a população por protocolo foi aquela que, mesmo a população randomizada, ainda existiu uma certa criteriorização da população pelos pormenores de procedimento, aquelas que foram alteradas o procedimento antes da cirurgia, etc., o que eu já falei anteriormente, né? Mas mesmo assim, nós vemos realmente que os valores não são muito discrepantes. A taxa de sobrevida sem doença dos pacientes de cirurgia minimamente invasiva realmente ficou entre 86% e 87,1%, enquanto na laparotomia ficou entre 96,5% e 97,6%. Aqui do lado, né, mostrando o intervalo de confiança de 95%, nós vemos que a taxa de sobrevida para pacientes que foram submetidas, né, à laparotomia realmente não obedece esse intervalo de não inferioridade que incluiria esse procedimento de cirurgia minimamente invasiva, né? Aqui já no gráfico B, nós vemos realmente que é até autoexplicativo, né? A proporção de pacientes livres de doença nesse período de anos, né? Na cirurgia de laparotomia mantém-se mais ou menos constante até os 5 anos de segmento, enquanto na cirurgia minimamente invasiva essa proporção vem em queda. Pronto, e é basicamente isso, com intervalo de confiança também de 95%, com valor de P 0,002, o que realmente confirma em valores estatísticos essa diferença entre os dois grupos. Aqui nós temos outro gráfico, certo? Realmente dos desfechos de recorrência de doença ou morte por câncer cervical, na doença minimamente submetida ao procedimento minimamente invasivo, ela foi maior do que essa cirurgia aberta, mesmo com as doses, mesmo com as variáveis ajustadas, né, para aquelas que eu já mencionei. O valor de P, mais uma vez, bem baixo, confirmando essa diferença entre os grupos. E todas as variáveis, e todos esses dados de desfecho realmente foram maiores na cirurgia minimamente invasiva.
recorrência da doença ou morte por qualquer outra causa, recorrência loco-regional, morte por qualquer outra causa, morte por câncer cervical, então, de colo de útero, né? Então, realmente, se confirmou essa diferença entre as abordagens. Mais uma vez, só realmente esses gráficos mostrando que a sobrevivência no geral, realmente, a proporção de pacientes vivos decai nesses pacientes submetidos à cirurgia minimamente invasiva, mesmo que não significativamente, ainda existe uma diferença entre os grupos. E aqui na B, sobrevivência, pronto, a incidência cumulativa de morte pelo câncer, né? De ano após ano, na cirurgia minimamente invasiva vai subindo, enquanto na cirurgia aberta se mantém mais ou menos estável, né, a curva, ou melhor, o gráfico. Também na recorrência loco-regional, foram dados que eu já dei um pouco mais cedo, né, mas dá para ver, assim, graficamente que realmente há o gráfico da cirurgia minimamente invasiva, ele sobe na incidência cumulativa de recorrência loco-regional. Então, a partir da progressão de anos do acompanhamento dessas pacientes, nós podemos ver que a recorrência realmente aumenta nesse tipo de metodologia. Quanto à discussão, nesse estudo, os pacientes que foram submetidos à cirurgia minimamente invasiva para câncer de colo uterino tiveram menores taxas de sobrevida, tanto livre de doença como no geral, e maior taxa de recidiva loco-regional do que os pacientes que foram submetidos à esterectomia radical por via abdominal. Os resultados, eles não concordaram com a maioria daquilo que foi exposto na literatura. No artigo, ele cita 3 estudos, né, 2 meta-análises e um estudo prospectivo, um estudo comparativo, que foi realmente notado que em nenhum desses estudos houve uma diferença significativa dessa taxa de sobrevida, né? Só que ele também menciona que esses estudos tiveram algumas limitações no que diz respeito à abrangência tanto do período de segmento, que não teve essa abrangência de 4,5, 5 anos, como também pela análise dos pormenores, né, da questão das indicações de histerectomia. Esses pormenores, eles não foram tão abrangentes nisso. E também tem um estudo aqui sobre a questão da cirurgia robótica. Não foi notada uma diferença significativa nesse estudo das taxas de recidiva, mas ainda assim a cirurgia robótica foi foi associada a 10% de recidiva. Os pontos fortes desse estudo foram um método de estudo clínico prospectivo, né, e randomizado, que avaliou os desfechos oncológicos de pacientes submetidas à esterectomia radical por cirurgia minimamente invasiva. Houve uma inclusão de um grande número de centros de escala global, dos quais foi solicitada uma demonstração de proficiência em métodos minimamente invasivos, né, diminuindo esse viés de questão de experiência profissional. Realização de análise per protocolo, né, que é uma análise um pouco mais minuciosa do que aquela de população com intenção de se tratar. Quanto ao objetivo primário, que incluiu apenas pacientes que foram submetidas a métodos para os quais foram randomizadas, com valores consistentes em relação a esses pacientes, né, com a intenção de tratar, como eu falei. Mas o estudo também teve algumas limitações. Não foi obtido o número de casos inicialmente proposto, né, o que já coloca meio que essa metodologia em xeque, tendo em vista que ela foi analisada principalmente para o N, que foi inicialmente proposto, e não houve análise da sobrevida em 4,5 anos de todas as pacientes, apenas de 59,7%, né? Já coloca também um pequeno viés aí. Os resultados, eles não podem ser extrapolados para pacientes com ditos baixo risco, como ele caracteriza no artigo, né? Que no caso essas características seriam tumor com tamanho menor do que 2 centímetros, com invasão de tamanho menor do que 10 milímetros, sem infiltração angiolinfática e sem envolvimento linfonodal, ou seja, esses tumores classificados, entre aspas, como baixo risco, não poderiam se beneficiar desses achados como uma prática baseada em evidências, né, nesse artigo em específico.
Na conclusão, de acordo com os dados observados, né, como eu já falei, reiterando, foi possível refutar a hipótese inicial de que não havia diferença nos desfechos entre cirurgia minimamente invasiva e laparotomia. A cirurgia minimamente invasiva foi associada nessa metodologia em específico a maiores taxas de recidiva, menores taxas de sobrevida livre de doença e menores taxas de sobrevida no geral. O presente estudo ainda assim possui certas limitações, motivo pelo qual pode estar aberto a análise crítica mais rigorosa, né, pelas escolas, né, internacionais. Contudo, né, como todos os trabalhos, mostra-se necessário um constante aprimoramento dos métodos científicos para aproximar os dados das situações sem viés, ofertando maior credibilidade à prática clínica baseada em evidências, né? As referências bibliográficas foram essas, eu coloquei também nos slides, e basicamente foi isso. Obrigada pela atenção. Veida, parabéns pela sua aula maravilhosa, muito segura, né, com muito conhecimento, né, inclusive com conhecimento, tecer algumas críticas em relação ao artigo, críticas bem construtivas. Parabéns. E agora eu vou deixar Obrigada. os especialistas falarem no tema. Aí eu peço só que você tire a tela que está compartilhada para a gente poder discutir, tá bom? Muito bem apresentado. Eu gostei do magistralmente apresentado, viu? Excelente. Bom dia. Como você quer continuar, Liana? Não. Bom, como não especialista, eu queria parabenizar a Isadora e a Veida. Em particular, a Isadora, ela conseguiu fazer uma síntese, foi objetiva, sem perda de conteúdo, ela se ateve aos pontos mais importantes, fez uma ótima revisão da nova classificação da FIGO. Só um pequeno detalhe, Isadora, que eu sei que é muito relacionado ao estresse, à tensão natural de quem está apresentando. Você repetiu muitas vezes o né. A mesma coisa fez a Veida. Isso daí é natural, mas é importante que haja um disciplinamento para que você evite ficar repetindo em outras apresentações suas. Nessa peculiaridade, a única ressalva que eu tenho a fazer. Eu queria dar uma ênfase, porque o CA de colo é a patologia, vamos dizer assim, a neoplasia mais comum que nós nos deparamos no serviço e ainda é muito mal trabalhado. Eu entendo que as limitações sociais não permitem a nós, no HGF, darmos uma ênfase na questão da preservação da fertilidade. Mas, como é um serviço escola, nós temos que estar atento para que vocês fiquem familiarizados com essa parte. Existem inúmeros trabalhos, teve um trabalho que foi publicado no Japão, em que ele avaliava a questão da emocionalidade em pacientes com câncer de colo, em estágios diferentes, e preservação de fertilidade. É claro que, num primeiro momento, a paciente está se deparando com uma situação complicada, que é a percepção da sua sobrevida ameaçada. Mas o que esse trabalho magistralmente colocou é da importância de ela vislumbrar no futuro a possibilidade de vir a ser mãe. Nós visualizamos na apresentação da Isadora os tratamentos conservadores com a preservação do útero, a conização, onde você tem que ter uma preocupação em que essa paciente possa vir uma incompetência istmo-cervical. Na traquelectomia, há necessidade obrigatória, se essa paciente vier a engravidar, de ela fazer uso da cerclagem. E naquelas cirurgias que têm uma morbidade maior, se vai utilizar radioterapia ou braquiterapia, você tem que explicar para a paciente a possibilidade de ela preservar a fertilidade, seja preservação de embriões ou seja preservação de oócitos.
Isso daí no tocante a uma realidade que vocês vão se deparar no dia a dia. Ainda é muito mal trabalhado no nosso meio a discussão com a paciente sobre a questão de preservar a fertilidade. E ICA de colo, como foi colocado, é uma patologia com uma incidência numa faixa etária mais jovem. São pacientes que têm ainda um potencial reprodutivo por muito tempo. Bom, concluindo, queria novamente parabenizar a Isadora, a Veida. A Veida colocou um artigo muito interessante, Jaime e Nádia vão poder comentar com mais propriedade. Eu atribuo a diferença de sobrevida, já que o perfil da doença nos dois grupos era semelhante, exatamente a questão da curva, né, de aprendizado da execução cirúrgica. Bom, só isso. Um bom dia para todos. A Adriane não está, não? Não está presente, não? Tá sim, doutora. Então vamos passar a palavra para ela, né? Tá só tentando ali ativar o microfone. Bom dia. Eu estava só tentando ativar aqui, que eu estou no plantão do Valdemar. Eu acho a apresentação muito boa. Eu realmente foi eu que selecionei esse artigo, porque ele é bem audacioso, né? Vai de contra a realidade do mundo, que é a cirurgia minimamente invasiva. Né? E ela trouxe realmente essa questão de que, no momento não se está fazendo mais esterectomia overtime por laparoscopia por conta dessa diferença de... Alguém está com o microfone ligado aí, eu acho. E aí deixou de ser realmente feita por conta disso. Eu acredito que quando eles aumentarem mais o segmento dessas pacientes, até deu uma diminuída um pouco nessa diferença de mortalidade, como também eles associaram uma das possibilidades ao uso do manipulador uterino, que é usado na laparoscopia, né? E aí eles estão tentando fazer a técnica a nível experimental sem o manipulador, para ver se não dá tanta recidiva pélvica e de cúpula vaginal, né? Que é uma das principais recidivas locais. Eu acho que, para acrescentar, a gente ainda pode citar sobre o linfonodo sentinela, né? Que não foi falado, que pode ser feito também, no caso, para os tumores mais iniciais, até um B1 na nova classificação, e que, de preferência, não tenha invasão angiolinfática, né? E aí a gente sofre um pouco dessas informações, que não costuma ter essas informações nas nossas biópsias, elas são muito limitadas a dizer presença de carcinoma epidermoide apenas. E outra também, que tem um artigo que já foi publicado, eu não consegui localizar para entregar a Isadora esse artigo, que fala da retirada da parametrectomia nos casos em tumores iniciais também, até um B1, os tumores até 2 centímetros, né? Onde não se faria parametrectomia nos pacientes que têm invasão angiolinfática negativa na biópsia. Isso cai justamente na hipótese de tentar fazer o tratamento mais conservador, com menos mutilação e com menos comorbidades, no caso da parametrectomia e da linfadenectomia pélvica, que tem todas as comorbidades associadas em pacientes jovens. Acho que isso aqui eu tinha para acrescentar um pouquinho, para aumentar e enriquecer um pouquinho mais a aula das meninas. Então, Jaime, o senhor falou aqui da revisão que o senhor encaminhou para o grupo. O senhor quer falar alguma coisa em relação a isso, esse artigo? Não, Ananias, bom dia a todos. Não, quem sou eu para falar? Eu só, porque por coincidência, a Dani também faz parte desse grupo, do ELA lá, que é um grupo de oncologistas ginecológicos, e aí hoje pela manhã eles publicaram essa questão da bracterapia, esse estudo comparativo, e aí eu quis só contribuir um pouquinho, colocando lá o estudo lá no grupo da ginecologia, mas eu não li o artigo todo, eu só vi o resumo que eles colocaram.
eu posso também passar para o grupo, eu não sei se a Adriane tem conhecimento dele, desse artigo que foi colocado aí, mas depois a gente pode fazer uma avaliação crítica disso que está colocado lá no grupo da ginecologia. Quero parabenizar também a apresentação das duas e fiquei, doutoranda Veida, fiquei muito impressionado com sua apresentação, parabéns. Duas grandes apresentações, muito boas. O que nos deixa triste numa aula como essa é a gente se deparar com o fato dos diagnósticos tardios, né? Em um câncer que a gente consegue detectar e ter cura em fases pré-cancerosas, né? Que seria a lesão intraepitelial. Daí, as escolas estarem defendendo a triagem, o rastreamento com HPV, pela sensibilidade ser maior, embora a especificidade pequena, mas tem uma sensibilidade maior, porque a citologia não tem dado essa sensibilidade. Embora tenha diferente do HPV, uma especificidade maior. E o fato também de você poder abranger locais distantes, que o grande problema do rastreamento é exatamente você não conseguir abranger a população de uma maneira geral, né? E que o HPV poderia, através da autocoleta, te permitir abordar a população em maior número, né, de pessoas. Seria a grande defesa do HPV hoje, né? Mais alguém quer comentar? Cibele? Nádia? Não, só parabenizar as meninas, foi excelente. Excelente as aulas, excelente. Veida, parabéns, viu? Doutora Fátima, quer comentar algo, doutora Fátima? Não, Nanissa, vocês já disseram tudo. Realmente as meninas foram excelentes.